Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental. Esse é o nosso programa Entrevista Intercontinental. Nesse programa eu entrevisto pessoas que estão em diversas partes do mundo. São assuntos diversos, mas todos eles de extrema importância e relevância. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Isabela Leal, que é uma pedagoga, uma grande amiga minha, uma pessoa que eu respeito muito, que já trabalhou desde a primeira infância com crianças, ensinando jovens, adolescentes e até adultos. E o nosso programa de hoje tem um tema muito interessante que certamente todos vocês sabem que é um grave problema que nós estamos tendo na atualidade, que é a ausência de conexão, já desde a primeira infância, das crianças com pai, mãe, família, e o excesso de conectividade com as telas, sejam os celulares, tablets ou televisão. As crianças estão, desde muito cedo, desaprendendo a ter contatos pessoais. E isso pode se transformar em um problema grave. E é por isso que a nossa convidada é a Isabela Leal, uma pedagoga que eu respeito muitíssimo e que já me ajudou, em off, a tirar várias dúvidas para amigos meus, que vinham com dúvidas: Nando, eu não sei mais o que fazer, como é que eu resolvo isso? E eu sempre recorri a Isabela, porque é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que eu sei que tem conhecimento de verdade e pode, sim, muito nos ajudar. Isabela, seja bem-vinda, tá? Um prazer ter você aqui no meu programa, no nosso programa Entrevista Intercontinental. Fernando Baltazar, Nando, sou eu quem tenho a agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra poder falar para você, para a sua audiência. Olá a todos. E vamos lá, ter um papo que vai tocar muitos corações. Espero que sim. Eu tenho certeza, porque é um assunto, Isabela, que a gente vê no dia a dia, a gente vai para a rua e vê todos os assuntos que nós vamos abordar nesse programa. A nossa audiência sabe exatamente do que estamos falando, não precisa de uma foto ou de uma matéria de jornal para trazer o embasamento. São questões óbvias, portanto profundas, e profundas em termos de educação. São o novo normal. O novo normal, ele não está muito legal. Então vamos começar. Primeira infância. Bebezinho. Bebezinho já tem pouca conexão ou conectividade com pai e mãe. O pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, chegam de noite em casa, vão dormir, estão cansados, tem o cabeleireiro, tem o futebol, tem uma série de atividades. E a maior parte das crianças pouco conseguem estar junto dos pais, porque não é toda e qualquer família que consegue ter uma mãe mais próxima, mais dedicada à família. O nosso ritmo de hoje impõe que pai e mãe trabalhem fora e a criança seja cuidada por terceiros. O que você tem a falar sobre isso? Pois é, Nando. Então, tem idade, né, já desconectados dos pais. E muitas vezes conectados a tecnologias que o cérebro nem tem maturidade ainda para lidar. Então, por isso, realmente, esse assunto é de muita relevância. E a grande questão é o que fazer quanto a isso. Então, qual caminho seguir? De repente, uma luz, um norte. Eu não sou detentora de todos os saberes, mas me baseio em alguns estudos, em recomendações bastante sérias. Então, vamos lá. Assim, estava eu no mercado, isso já tem um tempinho, já tem 1 ano e meio, 2, e vejo uma babá, claramente era babá, pela roupa, estava, enfim, toda vestidinha, e a interação com a criança era ali, uma babá empurrando o carrinho. Um carrinho de um bebê, que provavelmente não tinha 1 ano, e no carrinho já tinha acoplado um tablet. E a criança estava ali assistindo a um desenho hipercolorido, altamente dopaminérgico, enfim. Então, assim, extremamente preocupante. A conexão com o cuidador, principalmente mãe, nessa idade, nessa primeira infância,
nessa transição do bebê para a criança, para a infância, né? Então, até 2 anos é fundamental. E pensa comigo, Nando, há pouco tempo atrás, 2, 3 gerações atrás, 4 gerações atrás, que, né, ao longo da história, isso é muito pouco, é um passado recente. As crianças tinham contato com suas mães, com suas famílias, até viviam juntas até 6 anos de idade, quando iam alfabetizar. Eu não sei com quantos anos você entrou na escola, Nando, mas eu fui com 3 anos. Você talvez até um pouco depois disso, né? As pessoas entravam para serem Olha, então alfabetizadas. eu vou fazer essa inconfidência aqui. Eu também entrei muito cedo na escola, mas era um curto período Tá. para socialização com outras crianças, embora nós fôssemos, quando eu nasci, né, já éramos 3 irmãos. E eu ia para a escola, eu lembro muito bem, minha infância em Ipanema, e era um lugar super divertido, super legal, onde a gente conhecia novos vizinhos, pessoas que moravam no bairro, outras crianças. Mas, assim, Sim. nunca deixamos de ter esse acompanhamento de pai e mãe. Da Isso a gente, família. da família, nunca deixamos de ter. Eu entendo que realmente a vida, assim, está muito corrida, a realidade é outra. Muitas mães precisam mesmo trabalhar o dia inteiro e não tem opção, muitas vezes. Mas você pensa comigo, um bebê de 6 meses, né, já numa creche, tão novinho, enfim. Mas o ponto principal você tocou num ponto aí com relação à exposição às telas, que eu acho bastante relevante a gente falar sobre isso, apesar de ser um assunto muito falado, mas qual opção, então? Né? Assim, eu vejo muito as crianças, as pessoas me trazem essa dúvida, né? Mas se eu não coloco televisão, se eu não ponho celular, o que eu faço com a criança? Não tenho o que fazer, às vezes, em casa. E realmente, às vezes, a gente pensa que não tem que fazer, mas para a criança, tudo é novo, tudo é descoberta, tudo é incrível. Até Chesterton, né, o autor, dizia que para uma criança de 7 anos, se você disser que Tome abriu a porta e viu um dragão, ela vai ficar uau, né? Mas para uma criança de 3 anos, basta dizer Tome abriu a porta. Isso já é encantador, já é mágico. Então, o não fazer nada também é importante. Ter um ócio, ter um tempo de realidade ali para descobrir as coisas, que seja mexer nas panelas, até a vida moderna, né, traz mesmo os seus contratempos. Antes as pessoas era muito comum, né, que as pessoas tinham quintais enfim, as crianças tinham mais liberdade, a violência era menor, tinha-se mais tempo ao ar livre, mais possibilidades ao ar livre, e hoje talvez realmente não seja uma realidade para muita gente. As pessoas moram majoritariamente em apartamentos, a realidade mudou. Mas, de qualquer forma, tudo para a criança é entretenimento. A gente não precisa oferecer nada de muito estimulante, porque a vida por si só, a própria casa, já traz estímulos suficientes para ela. Entende? Então é isso. A gente, assim, até a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que de 0 a 2 anos o tempo de tela seja esse. Nenhum. Não precisa ter. É claro que o bom senso entra aí. Num mundo conectado e com tecnologia de sobra, o que é muito bom também em alguns aspectos. Hoje eu estou falando com você aí de Portugal. Eu estou aqui no Brasil. Então, isso é maravilhoso. E por que não o seu netinho, que seja, né, falar com você por uma videochamada? Tudo bem, isso é ótimo. Mas a gente precisa ter o bom senso de saber dosar e entender o que faz sentido e o que não faz, né, para a realidade. Então, realmente, deixar uma criança de frente para uma televisão ou, veja, no mercado, ela ia se entreter com os próprios produtos ali, olhando, e eu cansei de levar o meu filho pequenininho, eu sou mãe também, e claro, a criança às vezes cansa, tudo tem que ser meio pontual, a gente se adapta, é temporário, é momentâneo, tudo é passageiro, mas é isso. A vida com criança é isso. E ela precisa disso, né? De ver o tempo passar
da forma que o tempo é. E não, eu nem sei, né? De virada de imagem de 2 a 2 segundos. Isso realmente é. Você imagina um córtex pré-frontal que não está ainda formado. Aliás, está longe de ser formado, ele vai se formar completamente já no início da fase adulta. Então, ela não tem ainda controle nenhum de emoção, de nada, e ela fica ali hipnotizada naquelas imagens, naquela dopamina toda, né? E é isso. Você acabou de tocar num ponto, falou pela segunda vez sobre dopamina. É um excesso de dopamina para essas crianças. Então, quando elas não têm essa dopamina, tudo vira entediante. A relação Perfeito. com a mãe não existe mais, daí acaba não existindo mesmo contar uma historinha para a criança dormir. A criança vai dormir de novo com muita dopamina, ao invés de ser aquele sono tranquilizador, uma historinha, um conto de fadas, o canto da mãe, a voz da mãe. Poxa, eu tinha mãe que cantava, sabe, para ninar, né, as canções de ninar. Que coisa espetacular, sabe? Esse tempo de ficar em conexão humana. Com E certeza. é isso que a gente está perdendo muito, essa conexão humana, porque os pais também chegam em casa depois do trabalho cheio de tarefas para fazer. E a criança, por sua vez, presa sempre em telas, deixa de ter a visão periférica, deixa de enxergar o Exatamente. mundo, nem que o mundo seja o apartamento. Eu lembro que eu morava numa casa, uma casa confortável, nada de demais, mas aquilo era um universo para mim. A minha casa era um grande universo. Depois de adulto, eu voltei, entrei na casa e falei assim, nossa, como a casa era pequena. Mas quando eu Sim. era criança, era um mundo, era um universo que eu tinha ali, com os É, meus brinquedos pessoais, sabe, montar Forte Apache, brincadeiras isso. manuais, brincadeiras de raciocínio, de montagem de um Forte Apache, cada soldado no seu lugar, e assim vai brincar de carrinhos, né? As meninas brincando com as bonecas, como se fossem as mães. E eu cada vez menos vejo meninas com as bonecas, os meninos com seus carrinhos de esse Hot Wheels Uhum. e esses carrinhos, sabe? Às vezes vejo ainda crianças com bola e tal, mas fora isso é a maior parte do tempo no celular ou na televisão. E Sim, os é pais, verdade. os pais não Assim. percebem, talvez porque não tenham noção, do mal que estão fazendo para as crianças. O que acontece, do seu ponto de vista, com uma criança que, desde muito pequenininha, bebê de colo, é hiperestimulada por telas o tempo inteiro e vive com essa dopamina? Então, só se cala, só para de chorar quando entregam a tela e ela fica ali Uhum. hipnotizada. Qual a diferença de futuro das crianças? Tá, a minha geração é bem mais antiga do que a sua, mas vamos pegar da Nem sua tanto. geração para a geração atual. Pois é, Nando, você falou várias coisas interessantes, mas respondendo a sua pergunta, são várias questões que acontecem com a criança, né? Mas assim, a primeira delas que eu acho muito, muito importante é o ponto central da nossa conversa, a desconexão mesmo, tanto dos familiares, das pessoas, dos seres humanos. Somos seres humanos, a gente precisa se conectar com outros seres humanos, isso é fundamental para o desenvolvimento humano. É assim, é sine qua non. Então, eu não posso estar mais conectado com os, os cachorrinhos da patrulha canina do que com a minha família. E isso simplesmente acontece. Isso é muito grave, porque lá na frente você não consegue mais desenvolver nenhuma conversa com o seu filho, você não reconhece mais o seu filho, já quando mais velho um pouco. Então, essa E nem ele desconexão. reconhece os pais e também não reconhece a Exatamente, autoridade. exatamente. Não, autoridade, então, já é outra pauta que realmente vale até um outro programa, porque é um assunto que dá pano para manga. Mas
eu até ri quando você falou da sensação de entrar na casa em que se viveu há um tempo, né, na infância, e achar que é menor do que você lembrava. Essa recordação é muito comum às pessoas. Eu tenho essa recordação também de chegar no ambiente, nossa, mas é por isso, para a criança tudo é bom, ela não precisa de tanta coisa assim, né? E a televisão traz um atraso na fala, né? As crianças, isso tem várias comprovações também, vários estudos que tratam disso. Crianças que assistem muita tela desde pequenas, elas têm mais dificuldade em verbalizar, em começar a falar, inclusive, e depois em se comunicar verbalmente de uma forma satisfatória, desejável. Outro ponto é essa insatisfação, crianças que estão sempre insatisfeitas, adolescentes depois insatisfeitos. Acho que todo mundo conhece um adolescente assim, que reclama de tudo. Já é um pouco próprio da adolescência mesmo, essa questão, mas isso é muito agravado, essa insatisfação, nada tá bom, nada é suficiente, tudo é pouco, mas é por isso. Ela recebe tanto estímulo, ela está tão hiperestimulada que conversar com o pai, com a mãe, ouvir uma história, como ela vai se sentar e conversar com alguém, ouvir alguém? Ela não consegue, simplesmente. Então, isso a gente vê muito em sala de aula atualmente, crianças que mal se sentam. E são crianças típicas, não são crianças que têm realmente alguma questão neurológica, né, definida e tal. Não. Crianças típicas que, ou seja, né, sem nenhuma questão neurológica, déficit de atenção, hiperatividade, autismo, etc. Crianças que não conseguem se manter sentadas. Então, é bem preocupante, né? Fora isso, a criança ela é muito mais esperta do que a gente imagina. Ela percebe o ambiente à sua volta. Então, imagina o seu pai e sua mãe ligarem, por mais que ela goste, ligarem a televisão todo dia para te deixar ali 2, 3 horas enquanto eles fazem as tarefas da casa, ou seja lá o que for. E se for ainda para fazer isso, a gente até consegue compreender dentro de um bom senso, você usar um tempinho, meia hora, depender da idade da criança. Ok, aceitável, eu entendo que realmente a vida hoje está demandando muito, é pouco tempo para muita coisa, tarefas múltiplas, né? Principalmente as mães têm, os pais também, claro, mas as mães têm jornadas duplas, triplas, e muitas vezes precisam lançar mão de um tempinho para conseguirem fazer uma coisa ou outra, mas a criança saca, ela percebe que ela está sendo deixada à margem. E o mais preocupante é quando os pais fazem isso para não fazerem nada, para ficarem também rolando feed, para ficarem conversando com outras pessoas no WhatsApp. Gente, o tempo não volta. O tempo não volta e nada mais precioso e urgente do que olhar para uma criança. Olhar para tudo o que a criança quer, Nando, é atenção. E ela precisa disso mesmo, para o bom desenvolvimento neurológico dela, inclusive. Então, olhar para a criança, olhar nos olhos, as pessoas, de uma maneira geral, faço meia culpa. Às vezes eu me pego também com a cabeça tão cheia de coisas, né? Tantos compromissos, tantas coisas, que meu filho está me chamando, e não olho. E aí eu paro, não, peraí, vou olhar. Até combinei com ele uma estratégia que eu fazia com meus alunos também e dá muito certo. A gente ensina as coisas, a gente fala as coisas, verbalize. Quando você quiser chamar a mamãe, não precisa ficar gritando. A vovó, enfim, quem cuida, né? Não precisa gritar, porque eles ficam, né? É o recurso que eles têm, muitas vezes. Em determinado momento, chorar. Quando pequenininhos, eles choram porque precisam comunicar algo. É uma forma de comunicação o choro. E já maiorzinhos, eles ficam gritando. Meu filho com 3 aninhos fica, mãe, mamãe, ficava. Mãe, mamãe, assim não vai dar certo.
Então, ensinei para ele, quando você quiser falar com a mamãe, você se aproxima, encosta no meu braço, encosta em mim. Eu vou olhar. E aí eu paro com todo o meu coração. Aí que tá, a gente precisa ter também. São muitas tentações hoje, não é, Fernando? São muitas tentações. E são mesmo, e somos humanos. É muito fácil cair em tentação. Então, não só para as telas, para as distrações todas que a vida nos traz. Então, assim, parar e dar atenção àquele momento um pouquinho. Então, ele encosta em mim, eu olho para o olhinho dele. Mamãe está te ouvindo, pode falar. E ele fala, a criança aprende. A criança entende e aprende, ela respeita isso. Ela respeita porque ela, de alguma forma, pesca que esse adulto, essa pessoa realmente está interessada em mim. Então, a criança, num primeiro momento, pode se interessar por ficar 3 horas ali numa televisão, mas, no fundo, ela sente, ela pesca no ar, ela percebe. Ela pode não ter consciência disso, mas ela percebe que estão me deixando para eu ficar quieto mesmo, para eu ficar aqui. Não... E isso tem um preço. No futuro, o preço chega e cobra caro. E você também, com essa sua técnica com o seu filho, você também começa a colocar os limites de autoridade. Sim. Não adianta a criança ficar mamãe, mamãe, como a gente vê por aí, gritando, e cada vez gritando mais alto. Então, quando você... Eu gostei muito dessa dica. Não, vem aqui na mamãe, toca na mamãe, que a mamãe vai te dar a atenção. Então, você também criou a sua autoridade. E a autoridade não pela imposição, mas pelo sentido da criança saber que, chegando ali, tocando em você, e pode até dizer baixinho, mamãe, você vai prestar atenção nela. Exatamente. E é o que a gente tem sentido falta nas famílias. Os pais e as mães, a minha percepção, tá? É o que eu vejo no mundo. Colocam os filhos na tela porque também eles próprios querem estar na tela, querem estar lá no Instagram, tirando a foto, a selfie, num lugar instagramável. E aí fala assim, vai ali, sai ali para brincar com os outros, ou toma a sua tela aí para se divertir, na verdade é para não encher o saco do pai. Então, com isso, também vão se quebrando ou não se formando, não é nem quebrando, é não se formando, os laços afetivos, os laços de autoridade, os laços de compromisso e respeito mútuo, de regras. Não se criam regras. A regra é, toma seu celular e fica quieto. Deixa a mamãe, deixa o papai fazerem o que tem que fazer ou o que querem fazer. Pois é, Nanda, exatamente. Então, assim, eu entendo que seja, como eu falei, é muito tentador você rolar um feed de Instagram e tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom para a gente consumir. E se a gente deixar, a gente vai querendo consumir infinitamente. Eu, por exemplo, entendo o Instagram, já que eu estou falando dele, como uma revista. E eu vejo ali filosofia, medicina, nutrição, assuntos que me interessam. Mas nós somos adultos e a gente precisa encontrar a justa medida das coisas. E aí entra a virtude, né? O exercício das virtudes, que são os bons hábitos que nos levam para cima, enquanto os vícios são os maus hábitos que nos afundam, nos puxam para baixo. Então, eu estou inspirada em Aristóteles, mas a gente precisa se colocar no lugar de adulto e perceber que tem hora para tudo. A gente não fala assim para a criança. E agora tá brincando fora de hora. Tem hora para tudo. Brincar é bom, mas tem hora para tudo. Então, para a gente também. A gente precisa estipular um momento que não atrapalhe o convívio familiar. Eu posso falar... Eu estou falando, assim, experiências pessoais, porque eu posso falar de mim, né? Eu não quero falar no lugar de outra pessoa. E é bacana perceber que em casa de ferreiro, espeta de pau, acontecem as coisas também.
Então, no Dia dos Pais, eu percebi na minha família pessoas, e veja, um papo interessantíssimo na mesa, conversando, todo mundo ótimo, e alguns no celular, assim, sem controle. Gente, a gente se encontra de quanto em quanto tempo. É precioso olhar para as pessoas, conversar, interagir, conexão. Então, voltando a esse termo, as crianças necessitam de conexão e de autoridade, que nada tem a ver, todo mundo sabe, com autoritarismo. Não é uma autoridade imposta, é uma autoridade conquistada, mas sem malabarismo. Gente, as coisas são mais simples do que a gente imagina. Como eu disse, as crianças são mais espertas do que a gente imagina, elas entendem as coisas. Então, não é malabarismo, agora eu vou ter que fazer o curso tal, 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 para poder aprender a ser mãe. Eu recomendo, sim, estudar para ser mãe, avó, avô, pai, estudar para tudo, né? Então, tem muita informação de qualidade, a gente precisa, sim, se informar. Mas, se a gente parar para pensar com todo o coração, a gente consegue encontrar as respostas por si só, porque é quase intuitivo. Esse exemplo que eu dei do Joaquim encostar a mão em mim, meu filho, foi intuitivo e deu certo. Talvez com outra criança não dê tão certo, mas vocês vão encontrando, os pais, os avós, os cuidadores vão encontrando o que vai dando certo para cada criança. Desculpa, eu vou te interromper. Até porque pode dar certo um método e o outro não, porque não é a conectividade, mas é a conexão essencial humana. A mãe Isso. vai entender qual o melhor jeito para o filho. O Sim. filho vai dar os sinais. E o que está faltando, o que nós estamos abordando nesse programa é o excesso de conectividade e a quase ausência de conexão. Como você disse, se houver a conexão, toda mãe sabe, vai ter um insight de como fazer. Vai com ter. certeza, com certeza. E você colocou, Isabela, outra coisa muito importante, é sobre o tempo. Olha, gente, outro dia, vou dizer que é outro dia mesmo. Meu filho era uma criança. Eu lembro até hoje das brincadeirinhas que a gente viu, bu, 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 aquelas brincadeirinhas que a gente fazia, brincar de cavalinho na perna, e ele gargalhando. Sim. Parece que foi ontem. A vida é um sopro, né, Nanda? É um sopro. Hoje ele é formado em medicina, tá pós-graduando, e foi ontem. Então, isso. o tempo não volta. E o tempo que os pais precisam ter, então, eu queria que você falasse dessa importância. O tempo que os pais precisam ter, não é só para eles, mas principalmente para a criança. Com certeza. Criar esses laços, criar essa conexão humana, tirar um pouco da conectividade e usar o máximo que puder a conexão, porque é um tempo que não volta atrás. Não é isso? É isso. E muitas vezes a gente percebe a criança agitada, chorosa, manhosa, e ela só precisa de atenção. Mesmo. Façam um teste. Se vocês têm criança em casa e a criança está assim, muito irritadiça, claro, a gente vai para as questões óbvias, né? A fome, sono e conexão. Olhar para a criança. Olhar, dar atenção e ser exemplo. Assim, essa história de ser exemplo também é um desafio. É um desafio porque quando a gente convive com uma criança, seja o avô, muitas vezes eu vejo, né? Até vou buscar meu filho na escola, tem muitos avós que buscam e passam a noite com a criança até os pais chegarem. E aí, quando a gente convive com criança, a gente percebe que a criança muitas vezes precisa de calma. Menos é mais, muitas vezes. Movimento gera movimento, agitação gera agitação. Às vezes a gente quer que a criança fale mais baixo, que ela se acalme, mas nós não estamos falando baixo, nós não estamos calmos. E a criança ela é uma esponja até da energia do lugar. Então, muitas vezes a gente está agitado,
A gente está conversando coisas de adulto que era uma coisa que não era habitual nos tempos idos. E hoje não se preserva mais a infância. Então as pessoas estão conversando assuntos de adulto junto, sobre conta da casa, sobre não sei o quê, nervosas. E isso transmite, né? A criança sente. Então muitas vezes ela fica inquieta e nervosa e chorosa e triste porque o ambiente está assim. E por ressonância ela fica assim também. Então a gente precisa olhar para nós mesmos também. Eu não estou enchendo ninguém de culpa, não, porque o oposto é verdadeiro. Se a gente está feliz, tranquilo, a tendência é que a criança fique feliz e tranquila. Até porque os pais não têm filtro, assim, quando eu digo não tem filtro, não, não chegam em casa, desculpa, igual a Dilma, me engasguei comigo mesmo. Então, assim, os pais chegam em casa, não dão aquele tempo específico para a criança, e a criança começa a entrar no mundo do adulto, onde eles estão discutindo problemas. Isso. E a criança começa a ficar envolta numa conversa problemática, que nem é para a idade dela, nem é do interesse dela e nem é apropriado para ela. Perfeito. Então, os pais têm que ter esse filtro, tem a hora de se dedicar ao filho. Tem um momento, é obrigatório se dedicar. Sim. Não é só, meu filho está aqui perto, está seguro, está tudo bem. Não, tem que ter dedicação para os laços afetivos, para os laços de autoridade, para a educação. Nós estamos delegando a educação das crianças para terceiros, porque os pais não estão fazendo o básico do dever de casa, que é ser pai e mãe. E como você educa alguém que você sequer interage, né? Ah, mas meu filho, eu ouço muito assim também. Meu filho não fala com ele, não conversa, não conta. Uma dica que eu dou é não fazer perguntas às quais as respostas são sim ou não. Entendeu? Então, por exemplo, hoje na aula teve pintura? Sim, não. É diferente de perguntar assim: me fala a parte que você mais gostou da escola hoje. Qual momento do dia foi mais especial para você? E aí a criança tende a pensar e contar. Ah, foi na hora do lanche, porque eu lanchei tal coisa e fulano, e aí você vai buscando, se interesse que a coisa vai fluindo. Então a gente precisa ter interesse e boa vontade também. Nem sempre é fácil, eu estou aqui dizendo, eu sei que, né, enfim, falar é muito fácil, né, Nando? Mas aos poucos a gente vai construindo isso, e quando a criança nos reconhece como autoridade, isso é muito bom, isso é muito positivo. Alguém que guie. Pensa só, você ir para um país... Uma autoridade amorosa. Claro, com não certeza. Como uma autoridade impositiva. Gente, isso é fundamental. Carinho e amor e não exclui a firmeza quando necessária. Né? Carinho e firmeza com os filhos, mas carinho sempre, amorosidade, compaixão, se colocar no lugar, empatia, se colocar no lugar da criança, caridade, paciência. A criança demanda muita paciência. E assim, nisso a gente vai também se lapidando. Olha que oportunidade maravilhosa conviver com uma criança. Eu sou doida também para ser avó, Nando. Eu acho que vai ser bom a beça. Já vai demorar mais um pouquinho, né? Olha que oportunidade também, você já mais maduro, poder reviver isso e levar tanta coisa boa para alguém que vai, nossa, perdurar por uma vida. Eu lembro tanto do meu avô, que exemplo de retidão, de ser humano, assim, reto, sério, honesto, mas ao mesmo tempo alegre. Uma pessoa alegre, autodidata. O exemplo arrasta. É claro que tem coisas de adulto que a criança tem que entender que são de adulto e ela não vai reproduzir aquilo. Vou beber uma taça de vinho. Eu quero. Não, não pode, porque isso é para adulto, ponto. Mas, assim, de uma maneira geral, o exemplo no ser. Eu não posso exigir de uma criança honestidade se eu não sou honesta, e ela percebe. Eu não posso exigir calma
ponderação, se eu sou uma pessoa que explodo o tempo inteiro, que não tenho a menor temperança, e por aí vai. Então, a gente precisa ser o norte. E que bom ter um guia. A criança quer isso, gente. Às vezes ela fica, o adolescente, a criança, eles ficam contrariados, mas depois gostam, adoram. Então, num primeiro momento, na hora de desligar a televisão, tem que desligar porque acabou o tempo. Você viu ali, eu combinei 2 episódios do desenho que você queria e pronto. É aquilo, pronto. Porque antigamente, na minha geração, eu vou fazer 38 anos, você vê, os desenhos, eles tinham tempo para acabar, não era uma coisa infinda como são os de hoje em dia no YouTube. Se você deixar, eles vão. É um Entra em episódio atrás do formato outro. randômico. Isso Saiu um, já aí. entra outro, saiu um, já entra Isso outro. aí, e a criança sabe disso. Então, isso gera uma. Né, ela fica ali inconformada, que, não, vai acabar. Enquanto que na minha época era o que tinha. Tinha, acabou. Não tem mais opção, todo mundo sabia, acabou. Vai entrar agora, sei lá, esporte de adulto, jornal. Outro ponto interessante a falar sobre as telas, Nanda, é porque assim, tudo é a forma com que a gente faz. Já falando de crianças maiores, tem seu valor também um momento, acredite, olha o que eu vou te dizer. Isso vindo de mim, hein, que sou, claro, né, eu sei do malefício que traz e tudo, mas diante também da nossa vida atual, acho que a gente tem que ter uma ponderação, um bom senso. Mas olha a diferença, perceba a diferença. Um domingo chuvoso, em que a gente já fizemos o almoço juntos ali, a criança já brincou um pouquinho sozinha, eu já brinquei um pouquinho com ela já inventou um monte de coisa, já bagunçou a casa toda, já arrumamos a casa toda. Chega um momento que realmente agora a gente quer. Tá chovendo, não tem muito como sair. Vamos assistir um filminho, todo mundo? Uma sessão cineminha? Juntos. Isso também cria um vínculo, porque é junto. É diferente da criança estar ali sentada completamente sozinha, alheia a tudo. E sentindo, como nós falamos, que ela está ali para ficar mesmo quietinha, para não atrapalhar. Então, Olha, tudo é a forma como a gente faz. Você me fez lembrar momentos tão especiais agora. Meu filho Exato. pequeno, era em dias de chuva e tal, quantas vezes, ou até de noites agradáveis, fazer aquela pipoca com a Isso aí. criança, sentar todo mundo, criar aquele colchãozão no chão, né? E Isso. ficar todo mundo junto ali, mais Isso. junto, e vendo as reações, sentindo junto, Com pulsando certeza. junto com o mesmo filme. E depois do filme, quantas vezes eu sentava com meu filho para conversar sobre o filme. Exatamente. Isso conecta. Claro. Então, nem sempre a tecnologia desconecta. É tudo uma questão de como nós a usamos, né? Por favor, te interrompi, desculpa. Não, você não me interrompeu, não, foi eu que te interrompi. Mas então a gente está com as crianças super como é que foi? Cheias de Minergizadas, dopamina, talvez. cheias de dopamina, Cheias de dopamina. estimuladas desde a infância. Os pais, o que a gente vê na sociedade, é só ir para a rua que vai ver. Os pais não conseguem mais educar, os pais não conseguem mais ter autoridade, as crianças vivem num mundo à parte, as crianças são extremamente mimadas, conquistam o que querem pela imposição da chatice, de se jogar no chão ou ficar gritando: mãe, 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 eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí o pai e a mãe acabam cedendo a isso porque não sabem lidar. Isso vai correndo pela infância e aí chegamos com essas crianças na adolescência, que já é naturalmente um momento um pouco mais complicado para a própria criança, para o pai e para a mãe. E aí, como é a conectividade que nunca parou, o que essas crianças estão vendo? É o mesmo desenhozinho? Não. Elas vão atrás do que é sucesso. O que é sucesso, que está na moda, o que o amiguinho vê, o que o outro amiguinho vê, e caem na mão do que
hoje chamam por aí de influencers. O que eu mais vejo é só abrir qualquer jornal, qualquer site de notícias, todos os dias. É um influencer sendo preso por tráfico de drogas, o outro por causa de joguinhos, por conta de lavagem de dinheiro, por conta de prostituição, prostituição infantil. Então, eu vejo que hoje os adolescentes estão na mão dos influencers. Então, o pai deixou de ter lá atrás a autoridade, o carinho e o respeito, vou falar só de autoridade, porque senão fica bruto, né? Mas deixou de ter o carinho, o respeito, a conexão pessoal com o coração, conhecer a criança, conhecer. E aí o filho fica o dia inteiro no quarto sendo educado por influencers. E hoje, quando se ouve falar de influencer, normalmente são as piores influências que os adolescentes podem ter. E fala sobre os influenciadores e de que forma esse universo digital influencia os adolescentes, na vida deles. Pois é, Nando, é uma movimentação própria da adolescência fazer uma diferenciação dos adultos, dos pais. Então, assim, a gente diz que o adolescente ele quer raízes para ficar, ele quer saber que em casa ele tem ali uma estrutura sólida esperando por ele. Caso dê problema, ele tem ali raízes, ele tem socorro, mas ele precisa. E essa é uma movimentação, como eu falei, natural, tá? Não é nem consciente. É esperado isso mesmo. O adolescente passa por isso. Ele quer raízes para ficar e asas para voar. Então, ele quer descobrir essa individualidade dele, que lugar ele ocupa no mundo, quem ele é. E aí é um momento em que ele fica muito suscetível, nós seres humanos ficamos muito suscetíveis nessa fase da vida a influências externas. Então, se dentro de casa a formação que veio ali desde a primeira infância não foi muito sólida, aí a gente precisa contar quase, para tudo tem jeito, mas quase que com a sorte. Porque a gente não sabe com quem esse adolescente vai se vincular. Então, assim, solução para isso é tratar desde o início. Tudo que a gente, né, é muito melhor prevenir do que remediar, obviamente. Então, prevenir isso desde a infância, sendo um bom exemplo, sendo uma pessoa inspiradora. Ai, mas dá muito trabalho. Gente, o ruim, o bom, tudo é trabalho. Em algum momento dá trabalho. Também ser uma pessoa cheia de vícios. Eu não estou falando de vícios pesados nem nada. É isso, é vício em comida errada demais. Vícios comportamentais. Vícios comportamentais, exatamente. Então, isso tem um preço também lá na frente. É difícil também. Então, vamos escolher o difícil certo, vamos dizer assim, né? E olha, pode ser até difícil, mas os pais têm que ficar muito atentos, porque o preço da ausência, o preço da falta de limites, porque toda criança testa limites, é normal. Sim. A criança vai testar o limite. Vai. Então, essa ausência de limites, esse excesso de entrega para a criança, vou diminuir a minha culpa, deixa a criança para lá, deixa no tablet, isso terá um custo enorme. Não é para o pai nem para a mãe. Também Com será. Certeza. Mas é um custo enorme para essa criança que um dia se transformará num adulto. Um adulto mimado, que quer ganhar tudo no grito. Não, a vida não é assim. Eu vejo muitas pessoas que estão querendo educar o mundo para receber o filho deles, e não educar o próprio filho para estar no mundo, para ser aceito no mundo, para fazer parte da sociedade. Pais e mães querem preparar a sociedade para receberem aquele ser tão maravilhoso que nem eles próprios souberam educar. Pois é. Complicado. Então, você imagina, Nando, de repente aqui a gente está caminhando para o fim, então eu vou fazer uma analogia que me ocorreu
para mostrar o tamanho da responsabilidade que a gente tem enquanto educadores, cuidadores, e como é bom fazer o certo, ainda que a criança, no primeiro momento, não goste. Imagine-se num país em que você não fala a língua. Você foi viajar, turista, foi passear, conhecer, sei lá, a Mongólia, um país assim bem que a gente não fala língua e ninguém se comunica em inglês também, enfim. Se você não tem um guia, hoje com a tecnologia ficou muito mais fácil, evidentemente, mas você pensa, sem celular, você simplesmente é largado ali no meio de uma praça. Vá, encontre o seu hotel, você não sabe se é por ali, se é por aqui, que hotel é esse, se por ali é perigoso, se por aqui é melhor, se o caminho aqui é mais curto, é mais seguro. Então, essa analogia serve para os pais perceberem, pais, avós, cuidadores de novo, né? Perceberem o quanto é valioso ser um guia, o quanto é importante você ser um norte para alguém, e a criança sabe disso. A criança que não tem um guia, que não tem uma autoridade em que ela olhe e fale, que no nosso caso é um guia turístico aqui do meu exemplo. Ufa, essa pessoa sabe de tudo, ela sabe onde fica o meu hotel, ela fala a língua local, ela sabe onde eu posso ir, onde eu não posso, onde é perigoso, onde é bom, onde são os pontos turísticos. Então, com ela eu estou seguro, bacana, até você criar casca, enfim, se desenvolver e ter a maturidade necessária para lidar com o mundo, né? Então, a gente precisa guiar as crianças e essa condução se dá através da autoridade. Você é a figura referência. Olha que maravilhoso. Você é a pessoa em que a criança olha e fala: estou tranquilo aqui. Essa pessoa sabe o que está fazendo. Ou ela olha e vê uma pessoa completamente descontrolada que por qualquer coisinha perde a cabeça e, enfim, está sempre desorganizada. E então a gente precisa olhar para nós. A gente precisa se lapidar também, se melhorar. Como eu falei, é uma baita oportunidade de nós evoluirmos. Para que a gente está aqui, afinal, né? Por essa passagem? Para a gente evoluir enquanto seres humanos. Então é isso, assim, o adolescente ele vai encontrar alguém em quem se mirar. Se ele teve uma base sólida, se ele teve autoridade dentro de casa, alguém realmente respeitável, alguém que ele olha puxa, essa pessoa me inspira. Inconscientemente, é claro, eu estou dizendo isso. Alguém que tem um cuidado com si, que está sempre relativamente bem vestido. Eu não estou falando de luxo, de nada disso. Eu estou falando de cuidados mínimos, entende? De um zelo. Afiada, uma Isso, de pessoa um que se zelo. trate bem. Que se trate bem, respeite. trate bem aos outros, que se respeite e seja respeitada. É isso. É isso, que escolha com sabedoria, com intenção, com amor, o que vai tocar na casa dela, música, a forma como ela vai tratar as pessoas. É assim que a gente gera respeito numa criança. Quando a gente tem a postura que a gente precisa ter, postura de adulto. Exatamente. Exatamente. Então, esse adolescente tendo essa base sólida, a probabilidade dele encontrar parcerias na adolescência, né? Positivas, é muito maior. E influenciadores que realmente... Porque tem influenciadores péssimos, e a gente tem visto casos aí chocantes, nada menos do que chocantes, mas é claro que tem pessoas boas, com certeza. Tem pessoas muito boas que estão desenvolvendo um trabalho muito sério, muito positivo, eu não tenho dúvida disso. Então, mas, claro, a gente precisa supervisionar. Gente, não tenham medo dos seus filhos, netos, não tenham medo, tenham postura e falem o que precisa ser dito, sem perder a cabeça. Olha, observem com quem aquela pessoa está se envolvendo, eu quero conversar com você, repensa, talvez esses amigos, pensa bem, eu sei que fulano pode ser bastante divertido, se coloca um pouquinho no lugar do adolescente. Pode ser divertido tudo, mas pensa bem, ele
está se envolvendo com coisas boas, ele está indo para um bom caminho, você acha que assim a sua vida vai andar para frente ou não? Vamos pensar aqui juntos como pessoas que, veja, existe um grau de amizade, deve existir entre pais e filhos, nunca querer ser amiguinho no diminutivo mesmo, pejorativamente falando, de filho, não é isso. Mas uma amizade sincera no sentido, é claro, paternidade e maternidade é muito mais do que isso, é uma coisa divina, é um dom divino. Mas você entende o que eu quero dizer? Numa conversa de um jovem adulto, né, dessa transição da infância para a fase adulta, com um pai e uma mãe, tem um nível, Aristóteles fala disso. A amizade entre pais e filhos, de novo ele, né? Mas por que não beber nessa fonte primordial aí da cultura ocidental, do pensamento ocidental? Da amizade também entre pais e filhos, então falar com o coração. Ah, mas aí vai revolta, não quero, você não tem que saber das minhas coisas. Peraí, sua mãe, seu pai, sua mãe está falando com você com carinho e amor, porque eu quero única e exclusivamente o seu bem. E eu já vivi mais do que você. Não sei de tudo, mas sei muito mais do que você. Sim, sim. Então é muito por aí. Procurem saber o que os seus filhos estão consumindo. Nem tudo é ruim, mas tem coisas péssimas, com certeza. Interfiram, não tenham medo de interferir, mas não adianta querer ganhar no grito. E plantem o melhor. Nada menos do que o melhor. Não se contentem com o médio. A gente não está aqui para fazer médio. Às vezes a gente vai fazer, a gente vai fazer ruim sem querer, tentando fazer o melhor, mas mirem no melhor. Mirem no melhor. Vocês conseguem. Essa é a solução. Ser exemplo, recapitulando aqui para tentar fazer um fechamento, Nando. Isso vale para todas as idades, desde o bebezinho. Postura, cuide de si. Não estou falando de nada extraordinário, preciso ter tal, carro tal. A criança não está ligando para isso. Não é isso. Eu estou falando de zelo ser grato pelo que tem, amorosidade às pessoas, sabe? Respeito às pessoas, postura. Então, assim você vai criando autoridade, não se deixar levar por tão pouco, por uma birra pequena. A criança faz birra mesmo, porque é o recurso que ela tem. Então, você não vai ceder porque a criança esperneou que quer isso e aquilo outro. Se não é bom para ela, você não vai dar porque não é bom para ela, só por isso. E vai dizer, não, porque isso não é bom para você. Você pode chorar um pouquinho, eu vou te ensinar a aprender a se acalmar. Respira, você vai passar por isso. Não, ninguém morre disso, não. A frustração é fundamental para fortalecer o caráter e dar, enfim, a fortaleza mesmo para esse mundo, né? Então, não tenham medo, façam o que tem que ser feito. Preparar essa criança para o mundo e não achar Isso que aí. o mundo tem que se Isso preparar aí. para esse próximo adulto que, por enquanto, é uma criança. Olha, Isabela, eu queria te falar sobre o prazer desse nosso primeiro encontro aqui no Entrevista Intercontinental, do respeito que eu tenho por você. Hoje nós tratamos basicamente sobre conexão e conectividade e os exemplos. Isso. E eu acho que o que fica de fundamental dessa nossa conversa, como recado para os pais e mães, é que se conectem mais aos filhos e talvez mantenham os filhos menos conectados com as redes, com esse mundo que é uma tela, um quadrado, um retângulo. As crianças precisam de visão periférica, precisam enxergar aquela casa que para nós adultos é pequena, mas para elas é um universo. Exatamente. E se transforma num universo maior ainda quando o pai e a mãe estão ali com amor e dedicação. A criança percebe que o pai é dedicado, que o pai é amoroso, que a mãe é dedicada, que a mãe é amorosa, que dá a atenção devida. Não fica só delegando, tá, vamos lá, temos que delegar para alguém porque temos que sair para trabalhar. Agora, chegou em casa, poxa, tem que ter o tempo exclusivo para essa criança. Porque o pai que não educar hoje, eu posso garantir, vai chorar amanhã. Vai chorar amanhã e perguntar onde foi que eu errei. E errou em tantos lugares, errou em tantas questões,
que vale mais a pena refletir no agora. Pais e mães, brinquem com seus filhos, distraiam os seus filhos, levem para passear, levem para olhar o mundo, comentem sobre o que está ao seu redor. Isso aí. Desconecte, pai, saia sem o celular. Ou saia com Educar ele na guardado realidade. Na realidade. no mundo. Vai à no praia. mundo. Olha que lindo o mar, o som do mar. A gente não precisa de tantas coisas poluindo, né? Agora, a gente sem cobrança, veja, não é para ninguém sair daqui, puxa, estou fazendo tudo tão errado. A gente erra mesmo, é aquela história, né, Nando? Mas tem 2 que passos tentar para evitar o frente, um para trás. máximo. Mas tentem evitar e olhar para frente. É daqui para frente, não se sintam culpados com o que fizeram de errado. Isso aí faz parte da vida, a gente tem que olhar para frente e procurar fazer o certo a partir do momento que a gente toma conhecimento do que é o melhor caminho, né? Nunca é tarde para corrigir, nunca é Isso tarde. aí. Olha só, gente, eu não vou mais falar de pai e mãe, não, eu falo de ser humano aqui. Ser humano. Nunca é tarde para tentar ser o melhor de si, dar o melhor de si, entregar o melhor que você tem, agir com a vida com amorosidade. Não amorosidade perante os outros, mas perante a si próprio. Sim. A si próprio. Eu preciso de mais amor dentro de tudo que eu vejo, então eu tenho que cuidar um pouco mais de mim. Meu filho, como meu filho, então, está vendo esse mundo, como é que eu posso cuidar dele melhor? Vem um mundo muito difícil por aí, as coisas estão ficando bem difíceis ultimamente. Evoluir, crescer para uma criança hoje em dia, essa fase de infância e crescimento, até virar um adulto, tem sido mais difícil do que nunca. Mais difícil do que nunca. Nós estamos vivendo uma geração que grande parte dessa geração não está pronta para desafios, porque nunca foi desafiada, nunca foi estimulada. Quando eu falo desafio, é estímulo. Sim. Vamos estimular? Vamos correr daqui até ali? Isso aí. Esse tipo de estímulo, estímulos de verdade, não é estímulo, enfim, porque as pessoas ficam botando tanta tarefa, tanta coisa, que a criança fica confusa. Não é isso que a gente está querendo dizer. Perfeito, Nando. É isso. É estimular a vida, estimular os laços. Isso aí. Eu vou transcender aqui. Não é só com seu filho, com a sua filha. É com todo mundo. Gente, a gente chega nas casas, não, da televisão ligada, o celular na mão, a pessoa mal consegue conversar desse jeito. Olhar para o marido, para a esposa, para o amigo. Aliás, já está raro as pessoas se visitarem, né? As visitas estão cada vez mais raras. Ir à casa de outra pessoa. Eu não sei se essa é uma percepção sua também, mas pelo menos na minha realidade, as visitas. Ainda na minha família a gente se frequenta bastante, mas de uma maneira geral, com relação a amigos e tal, as visitas estão mais raras. É tudo no restaurante, é tudo, né, fora das casas. Impessoal. Isso aí, é no impessoal. Então a gente precisa, por que a gente precisa se olhar e se conectar novamente com quem está ao nosso redor? Porque somos humanos e o ser humano é relacional. Isso preenche, isso dá felicidade, dá paz, viver. Veja, contemplar as coisas, a gente não contempla mais. Contemplar a árvore balançando, a copa das árvores. Então, assim, as coisas são muito mais acessíveis do que a gente pensa. A gente não está mirabolando. Ai, meu Deus, que difícil, agora eu vou ter que ser uma pessoa assim, assado. Puxa vida, estão aqui botando um monte de regra. Não é isso, não. Pelo contrário, a gente está refletindo também. Acho que nós dois estamos refletindo aqui, né, Nando, nesse bate-papo. Claro. Que é isso, é tudo muito mais acessível do que a gente pensa. A vida pode ser, diante de tantas coisas realmente que vem acontecendo em mudanças, mas veja, tem um momento que a gente precisa virar a chave e falar, quer saber, eu vou põe horário para saber das notícias, das coisas, porque eu sei que é chumbo grosso, né, Nando? Mas a gente precisa olhar para o belo um pouco também, para as coisas simples. O pai e a mãe têm que se impor limites também, para assim colocar limites. Nós falamos sobre isso no programa. É o exemplo. É isso aí. O filho percebe que
que o pai deixou de fazer o que estava fazendo para dar atenção para aquela criança. E isso vai ensinando sobre amor, sobre limite. E vamos falar aqui, gente, sério, só para finalizar. Memória afetiva. Sabe quantas memórias cada um de nós tem e que são só nossas na nossa infância? Por exemplo, meu pai, num lugar no centro da cidade, ali debaixo do Ministério da Educação, ele sempre venta. Sempre que meu pai passava por ali, ele abria os braços e ficava ali 1 minuto curtindo aquele vento. Até Isso. hoje, quando eu passo por algum lugar e bate uma brisa semelhante, eu paro 1 minuto. Lembro do pai. Em memória ao meu pai. E me traz tantas outras coisas além daquela abertura de braço para o vento, me traz memórias de infância, me traz memórias de carinho, memórias de afeto, memórias de respeito, de dedicação, de autoridade, que é necessário. Pai e mãe têm que ter autoridade sobre os filhos, não podem jogar essa autoridade para a escola resolver. A escola ensina, a escola não educa. Não vai dar conta. Se você não está dando conta de 1, 2, imagina a escola com 20, 25 numa sala, a professora sozinha, não vai dar conta. E é até outro capítulo da história, né, Nando? É a questão das salas de aula. Vou falar em outro capítulo. Adorei nosso bate-papo aqui. Estamos a 1h03. Eu queria deixar essa porta sempre aberta, queria poder contar mais com você. Tem tantos assuntos, tantos temas específicos, que eu e você podemos abrir um programa só para um tema. Hoje foi mais assim aberto, sobre o geral, né? Mas temas mais instrutivos. Como se relacionar com essa dificuldade, como se relacionar com aquela dificuldade, com aquela outra. Seu filho tem essa dificuldade, você pai, você mãe tem essa dificuldade. Como tentar resolver, apaziguar a humanidade, o ser humano. E eu queria aproveitar, nesse seu programa aqui, nessa nossa entrevista, tem 2 anos, veja bem, eu sou um velho de 61 anos de idade. Tem 2 anos, né, que eu tive um insight na vida. E eu reformulei, eu sempre fui assim, mas eu não tinha um entendimento para colocar em 3 frasezinhas pequenas. E é o que a gente estava falando aqui, todo pai, toda mãe, sempre é hora de recomeçar. Sempre é hora de refletir, sempre é hora de refazer. Exato, sempre, sempre, então, sempre. Eu vou deixar uma dica aqui para todo mundo, uma dica que eu uso para mim. Para mim dá certo. É quase uma oração, embora não seja uma oração. É só uma reflexão. Vamos lá. Eu estava andando aqui em Portugal e um dia sentei na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e me veio esse insight. Vamos lá. A vida é feita para desatarmos nós, criarmos laços e evitar embaraços. Faça apenas isso. Desate nós, crie laços, sempre evitando os embaraços. E a vida vai ser Ótimo. melhor, tanto a sua quanto a de quem está à sua volta, porque você não vai ter grandes problemas, você vai entender o que é possível você mudar, o que não é possível. Exatamente. Não vai entrar em discussão à toa, não vai estragar nem o seu dia nem do outro, sem necessidade. É só ir levando a vida de uma maneira mais suave, porque de problemas todos nós estamos cheios de problemas. Então, Isabela, fica aqui esse meu convite para sempre que você puder. E eu vou te perturbar. Isabela, vamos fazer mais um programa? Que perturbação boa! Vamos pegar um tema que específico e fazer? E é isso, Isabela. Eu não tenho como te agradecer, você sabe do carinho que eu tenho por você, por ser conservadora, uma excelente educadora, por ser uma mãe que busca o tempo inteiro o próprio aprimoramento, porque o aprimoramento do filho só vem através do aprimoramento do pai e da mãe. Com certeza. Então, muito obrigado, Isabela, muito obrigado. Nossa, que alegria, que honra, muito, muito, muito obrigada mesmo, Nando. E a gente conversando, vem tantas ideias, não é assim? Eu já vou pensando, nossa, ia ser bom falar sobre isso, sobre aquilo outro.
Eu ainda estou meio fria, né? Motor ainda, antigamente, quem é dessa época lembra? O motor tem que esquentar. Então, foi uma primeira conversa. Em alguns momentos, né? Ali eu fico mais assim, reticente, mas eu acho que as coisas vão aquecendo, vão girando e vai ficar muito mais bacana para essa audiência maravilhosa ouvir, pensar junto e que eu traga muitas soluções, né? Acho bacana falando nisso, acho que podemos fechar aqui? Nosso papo, eu estava refletindo ou prestando atenção no que você falava e também fazendo uma reflexão interna e me ocorreu o seguinte: hoje muito se fala em mindfulness, que é atenção plena, né? Nando deve estar pensando, meu Deus, onde Isabela vai chegar com isso? Nando, atenção plena nada mais é do que a gente viver, claro, no presente, ou seja, esteja fazendo o que você se propõe a fazer. Se você vai estar com seu filho, com seu marido, com sua esposa, esteja, olhe nos olhos das pessoas. Você vai estar com seu amigo, esteja com seu amigo. Vai sentir o vento, crie o laço. Vai sentir o vento, sinta o vento. Simplesmente viva a vida que Papai do Céu botou a gente para viver. A gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e não se permite isso. Aí depois tem problema para dormir, porque, claro, a cabeça está a 1000. Fica apressando a criança e depois bota ela para fazer uma aulinha de mindfulness. Mas, ora, se ela não pode nem viver o momento, né? A gente passeando na rua, eu com meu filho, ele olhou assim, tinha uma chuteira pendurada no fio. Clássico isso, né? Aqui no Rio, no fio de eletricidade. E aí ele falou, ué, tem um tênis no fio. E ele ficou olhando aquilo admirado um tempo. Imagina se eu fico puxando. Claro que às vezes a gente está com pressa mesmo. Mas imagina, vamos embora, vamos, não sei o quê. Então deixe a vida ser a vida. Deixe viver e viva. Deixe a vida impactar. É isso aí. É isso aí. Isso. Então, Isabela, olha, muito, muito, muito obrigado. Foi um orgulho para mim ter esse programa contigo. Todo meu. Já falei diversas vezes, respeito tanto, tenho tanto carinho por tudo que você representa e por tudo que você faz. E tenta muito sempre obrigada. Ser o melhor. Eu percebo que você é uma jovem, perto de mim é uma jovem, e que está nessa luta para ser o melhor como mulher, o com melhor certeza. como esposa, o melhor como mãe, o melhor como cidadã, o melhor como amiga. Então, se é o melhor como amiga, eu te agradeço pela nossa amizade. Muito obrigado, tá? Muitíssimo obrigada, Nando. Puxa, eu não vou desfazer o que você falou, porque seria desfeita. Então, eu só posso agradecer, apesar de pensar, puxa, eu não sou merecedora, mas muito obrigada mesmo, foi um prazer imenso. Quem sabe do seu merecimento não é você, é quem está à sua volta. Nós aqui colocamos... E lá, no dia do vamos ver, é nisso que eu penso, esse é o meu... Exatamente. Aí. Vai ter o dia do vamos ver, onde todos prestaremos conta sobre a nossa vida e sobre o que fizemos também com a vida dos outros. O programa Entrevista Intercontinental vai ficando por aqui. Eu espero vocês no nosso próximo programa. Se você gostou desse programa, compartilhe com os amigos, divulgue, ajude o nosso canal a crescer. Esse canal é feito sempre, eu acho que vocês vão reparar em todos os programas, com uma dedicação humana, uma dedicação pela verdade, uma dedicação pela evolução, pelo conhecimento. E é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse programa, de outros, assistam outros aqui no canal também, se inscrevam, ajudem a divulgar. E é isso. Até o próximo programa Entrevista Intercontinental. Muito obrigado, principalmente a você.